forma profunda e poderosa. Amém. O horário já se estende, quero ser bem lacônico, objetivo, para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Versículo 19, capítulo 6, versículo 19, versículo 24. Mateus, capítulo de número 6, versículo 19 ao 24. Diz a palavra de Deus em Mateus, primeiro Evangelho do Novo Testamento, capítulo de número 6, versículo de número 19 ao versículo de número 24. Assim diz a palavra de Deus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Versículo de número 24, leiamos todos juntos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar mais uma vez. Deus, seja comigo essa noite, eu te peço em nome de Jesus. Fica do meu lado e fala ao meu ouvido, fala ao meu coração, para que eu possa transmitir a tua palavra na autoridade do teu Santo Espírito. Revela Cristo esta noite e que o Senhor possa inundar as nossas almas de graça, de amor, verdade e da presença doce do Santo Espírito de Deus. Essa é a minha oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com a sua Bíblia aberta, né? Queridos, nós estamos diante de um texto que está no Evangelho de Mateus, Sermão do Monte. Este sermão é considerado o maior sermão da história, onde Cristo apresenta valores espirituais e morais, apresentando a verdadeira essência do cristianismo. Se você analisar no capítulo de número 5, 6 e 7 e começo do capítulo de número 8, você perceberá que Cristo começa a instruir os seus discípulos em valores práticos, oriundos da lei do Senhor no Antigo Testamento e coadunando com o Novo Testamento, a perspectiva que Cristo iria estabelecer logo adiante. Mas no versículo de número 19, Cristo apresenta aos seus discípulos uma exortação, que os discípulos não deveriam acumular para eles tesouros sobre a terra. Por quê? Porque a traça e a ferrugem corroem e os ladrões roubam. Mas eles deveriam acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem e nem os ladrões roubam. Cristo fala no versículo de número 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O interesse de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não era de maneira nenhuma proibir o acúmulo ou bens materiais. Quando é citado ou é pregado este assunto, as pessoas ficam
Uma vez eu fui ler esse texto para uma pessoa, ela ficou com raiva, não queria nem que eu abrisse a Bíblia perto dela. Mas o que Cristo está ensinando é que a nossa prioridade não deve ser o acúmulo egoísta. Olha para o texto sagrado. Não acumuleis para vós outros. Ou seja, não tenha o acúmulo de riqueza de forma egoísta, pessoal, que se preocupa só consigo mesmo, mas que este acúmulo seja tratado como um instrumento de Deus para abençoar muitas vidas, o sustento da sua e a bênção para aqueles que necessitam. Então, ter bens materiais ou possuir bens materiais não é pecado em si mesmo, mas buscá-los como prioridade, como algo fundamental para a vida, é pecaminoso. A palavra que o Senhor Deus falou a Israel no Antigo Testamento é profunda quando Ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso fica lindo quando é aplicado ao povo de Israel, mas quando é aplicado às nossas vidas, a gente não quer que isso seja aplicado, porque nós não temos a capacidade de ser dependentes de ninguém, principalmente de Deus. Nós queremos uma independência sorrateira dos valores divinos e da pessoa de Deus. Inconscientemente, nós queremos viver uma vida que seja fundamentada naquilo que temos, porque o que temos determinará todo o meu viver. E as minhas propriedades, os meus bens, apresentam-se a mim como um colete que salva vidas. Esquecemos que se Deus não estiver no negócio, na nossa vida, não adiantará de nada. O perigo de priorizar as riquezas é porque revelará quem nós somos e o que o nosso coração deseja. Porque no versículo de número 21 ele diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, aquilo que tem valor para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, é o que determinará o nosso proceder diário. Aquilo que tem valor para a sua vida e para a minha vida determinará o meu e o seu proceder diário. Aí eu pergunto para você nesta noite: o que tem valor para você? O que apresenta-se a ti como algo valioso, supremo? Porque aquilo que você tiver como valioso, novamente eu reitero, determinará o teu proceder. Nós vivemos em Brasília e há uma busca mesmo para passar em concurso. Não é errado, não é pecaminoso em si mesmo. É pecaminoso você pensar só em si mesmo. Foi até o que foi abordado em outras mensagens aqui. Algo muito pessoal e muito egoísta. E quantas horas dedicamos de estudo para passarmos naquilo que nós queremos? E quantas horas de estudo ou de leitura bíblica nós investimos na nossa vida? É um negócio gritante, irmãos. Varamos até a madrugada. Algumas pessoas atropelam a sua vida, o seu sono, a soneca, para poder estudar de forma desesperada, porque querem de forma desesperada e por pressão social passar num concurso, e muitas vezes esquecem que se Deus não abrir uma porta, não tem ninguém mais que abra. E que tudo que nós temos e tudo que nós somos deve estar subserviente aos propósitos de Deus. O pastor pregou e ele falou, e até algumas pessoas riram, vai passar no concurso, vai ser abençoado, vai dar dízimo para a igreja, vai ser uma bênção. Aí algumas pessoas dizem, vai dar um dízimo para a igreja. Mas isso é saudável. Às vezes nós
almejamos ganhar financeiramente bem, mas não nos preocupamos em abençoar outras vidas. Por isso é que eu digo e aprendi, e repasso aquilo que eu aprendi, que nós que somos presbiterianos, nós temos um calvinismo muito deficiente. O nosso calvinismo se limita a 5 pontos. E se você estudar a teologia, os livros e os tratados de João Calvino, os reformadores, eles entendiam que os bens materiais eram para socorrer os necessitados e para o bem da alma daquele que trabalha e abençoar a igreja. Mas o que tem de crente miserável no nosso meio não é brincadeira, irmãos. Eu vejo muito que tem de crente miserável no nosso meio, não é brincadeira. Eu não estou dizendo que você vai abrir a carteira e jogar dinheiro para todo mundo. Não é isso não. Mas quando precisar que você tenha uma atitude para abençoar alguém, apresente-se. Diz: eu vou pagar, eu vou abençoar. Porque o que determinará quem nós amamos, ou quem é verdadeiramente o nosso tesouro, será a nossa vida diária. Se o meu coração, se o meu tesouro se chama Jesus Cristo, e Ele habita no meu coração, minha vida será pautada pelos padrões de Cristo. E se eu tiver uma bicicleta, vai ser para a glória de Deus. E se eu tiver um Camaro amarelo, vai ser para a glória de Deus. E se eu tiver um Fusquinha caindo nos pedaços, vai ser para a glória de Deus. O que eu tiver e quem eu sou em qualquer lugar do universo será para a glória de Deus, porque o meu coração está em Deus. O seu coração tem que estar firmado em Deus, porque tudo neste mundo passa, tudo nesta vida passa. Nós precisamos priorizar aquilo que tem valor eterno em nossas vidas, e aquilo que possuímos no campo temporal, tornar instrumento na mão do Redentor. Eu costumo dizer que quando renunciamos tudo, Deus nos concede tudo, e tudo que Deus nos dá, consagramos a Ele. Deus só dá muitas coisas a algumas pessoas quando essas pessoas aprendem primeiramente que tudo que elas têm não pertencem a elas, mas pertence a Deus. Porque o coração daquela pessoa não será enganado pelos bens materiais, mas será um instrumento de bênção para abençoar a vida de outras pessoas. Crente, olha para mim antes que o efeito da janta venha na tua cabeça e começa a cochilar. O teu coração está onde? Está em Deus. O seu coração está fixado neste mundo ou em Deus? O Senhor Jesus Cristo chama a atenção dos seus discípulos em relação a isso. Eu estive na cidade de Paracatu. Eu conheci um cara, um homem de Deus. Eu nunca conheci um cara tão crente como aquele homem na minha vida. Um cara que não tinha carro nenhum na igreja. Outro cara, e ele era rico. Rico ao seu ponto, sem saber nem onde ele coloca dinheiro. E ele era tão assim, dado a servir. Eu estava na casa de um irmão, ele foi buscar de carro, me abraçou, conversou, tirou dúvidas teológicas, né? É só aquelas dúvidas mesmo que falta rascar a mente mesmo. Me levou na residência dele. E eu vendo todo aquele proceder, e nem imaginava que aquele homem era milionário. E o seu procedimento era tão piedoso, que eu não conseguia dimensionar como aquele homem era abençoado por Deus. Irmãos, quem tem a luz de Cristo, quem tem um brilho de Cristo, sempre será destaque, não pelo que tem, mas pelo que é. Quem tem o brilho de Cristo, a luz de Cristo, será respeitado não pelo que tem, mas pelo que é. E nós somos chamados para isso.
nós estamos nesse acampamento para recarregar as nossas baterias espirituais e aprendermos do Senhor o que significa não ser do mundo, mas estar no mundo. Porque aqui pode sair desembargadores, aqui pode sair presidentes da República, eu não duvido. Pode sair o Neymar 2 aqui, pode sair várias pessoas deste recinto que vai influenciar o Brasil. Quem diria que Luiz Inácio Lula da Silva, na sua época, seria o presidente da República? No meio da pobreza, no meio do seu desenvolvimento político, quase tentou, e no final das contas, Deus assim quis que ele fosse elevado ao cargo nacional. Quem diria que José, aquele menino sonhador, se tornaria governador do Egito? E é interessante que tanto José quanto Daniel foi elevado a um cargo alto daquela época. Eles glorificaram o nome de Deus. Glorifique o nome de Deus na sua profissão. Glorifique o nome de Deus na sua vida. Glorifique o nome do Senhor com as suas finanças. E dedique as suas finanças a Deus. 10% a Deus pertence só 10%, né? Então se o cara tiver assim 10%, tira lá, de 10% deu dízimo. Aí 90%, eu já dei os 10%, então se tiver alguém morrendo de fome, eu não posso dar porque eu já dei o dízimo, então não dá para ajudar. Nós somos tão gélidos e frios nessa questão de finanças que até é difícil até ver um sorriso quem está pregando. Quando fala de finanças, sabia? É raro de ver um sorrisinho, entendeu? Até quando fala de finanças, mexe com a gente. Olha um negócio para mexer com o nosso coração é finanças. E principalmente se falar em concurso. Nossa, a gente fica com raiva. Estou nem para você, ó. E o texto apresenta-nos isso. Esses ensinamentos corretos e poderosos. E o Senhor Jesus continua dizendo que se nós não tivermos o nosso coração em Deus, seremos levados pela mentalidade mundana de que os bens materiais trarão felicidade e paz. Isso é mentira. Mas isso se dá, disse o Senhor Jesus no versículo 22, vamos lá. São seus olhos a lâmpada do corpo? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Irmãos, tudo parte da percepção do mundo, de Deus, da religião, a percepção que você tem do todo. Como você vê o mundo nesse contexto, na época, quando a pessoa queria ver algo, ou procurar uma dracma, o que fazer? Acendia uma lâmpada, uma tocha e ficava procurando no escuro. Então, a luz permitia que você visse e tirasse suas conclusões. Então, a percepção das coisas se davam através dessa iluminação. Então, se essa iluminação que você tem proceder de Deus, você terá uma percepção exata das coisas do mundo, das coisas relacionadas a Deus e ao viver do cristão nessa terra. Mas se a sua compreensão, se essa luz que está em você nasce do seu coração pecaminoso, a tua interpretação do mundo, a tua interpretação de Deus da palavra será pessoal e egoísta e desprovida do vínculo perfeito que se chama palavra de Deus. É o que até comentamos no pré-acampamento. Eu acho que isso não é pecado. Não acho que isso é pecado. Eu acho que isso é pecado. Isso é sacrilégio. Mas por que você fala que é pecado? Às vezes nós falamos porque achamos, pensamos e não temos aquele sentido norteador que determina o que deve ser tratado como certo ou errado. E o parâmetro é a Escritura Sagrada. Se nós não tivermos esta iluminação que vem do Espírito de Deus, seremos pessoas que teremos uma compreensão errada de Deus, da palavra, da vida cristã, de tudo. Porque sem a iluminação do Espírito de Deus, nós certamente cairemos no erro. E aí? A
percepção que você tem do mundo, de Deus, vem, que você elabora na sua mente, vem de Deus ou vem de você mesmo? Vem do seu aspecto racional, de ser crítico. A tua avaliação da vida, da igreja, parte das Sagradas Escrituras ou do seu coração pecaminoso? Eu conheci um irmão, tem hora que aparecem os irmãos, confessam umas coisas pra gente, que a gente fica até, nossa, será que eu merecia ouvir um negócio desse? E ele confessou para mim que durante muito tempo na vida dele, ele tinha uma mente carnal. E era uma pessoa que tinha uma certa influência no meio do povo de Deus. E ele dizia assim: eu sempre gostava de estabelecer o que eu achava certo. Eu sempre estabelecia aquilo que eu achava certo como certo. Mas era o que ele pensava que era certo. Estabelecia como certo. E ele era tão impiedoso que todo mundo para ele, ou todo mundo que apresentava-se diante dele, era como uma pessoa errada, equivocada e tal, aquela coisa toda. E ele falou: quantas vezes na minha vida eu perdi tempo estabelecendo os meus pensamentos, criticando os outros, e jamais permiti que o Espírito de Deus nessa época iluminasse a minha mente e fosse aquele que dominava o meu coração para eu chegar às conclusões que viessem do próprio Deus. O que ilumina a tua vida? O Espírito de Deus ou aquilo que você tem o conceito pré-estabelecido? O que domina o teu coração? Vejamos isso, irmãos. O que norteia o teu coração atualmente? É o que você acha, o que você pensa ou o próprio Espírito de Deus? Que nesta noite o Espírito de Deus possa iluminar o teu coração. E que todos nós tenhamos uma percepção da palavra de Deus de forma saudável. E que nós possamos encontrar na Escritura Sagrada, de fato, o que é certo e o que é errado. O caminho largo, o caminho estreito. Aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus fala. Pela palavra de Deus. Para isso é necessário nosso coração estar firmado em Deus. Não vamos cair nesse erro, irmãos. Vamos nos humilhar esta noite e pedir: Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da minha vida. Ilumina a minha mente, o meu coração, para que eu possa compreender a tua palavra. Porque se o Espírito de Deus não abrir o nosso entendimento para compreender a palavra, compreenderemos elas simplesmente de forma racional, mas não de forma contemplativa, como disse o apóstolo Paulo: Cristo no coração, Cristo nascendo na nossa alma. E por fim, versículo de número 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Em outras versões, o mamão. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, versículo, capítulo de número 6, versículo 24. 1, 2, 3, vamos lá. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Deus requer exclusividade dos seus filhos. Com Deus não existe parcialidade. Ou somos do Senhor ou não somos. Não tem como, irmãos, sentarmos na mesa do Senhor e sentarmos na mesa do demônio. Disse o apóstolo Paulo. Não tem como amarmos o Senhor e amarmos os prazeres deste mundo. De fato, não amaremos o Senhor se não estivermos em sua presença sempre e buscarmos as coisas de Deus. Todo o ensinamento de Cristo é voltado para que venhamos a amar o Senhor Deus através de Cristo.
a servir ao Senhor, a estar próximo do Senhor, a conhecê-lo. Ontem, foi o Carlos ontem falando, né? Perguntou quem conhecia o Neymar. Foi tu? Aí tanta gente levantou o braço, né? Falei, será que conhece mesmo? Porque a gente tem aquela noção de conhecer, né? Só porque vê a imagem, a foto, e às vezes nós não conhecemos de forma presencial, vivencial, experimental. E nossa compreensão de conhecer está muito aquém. Por isso é que eu não gosto quando alguém chega assim, eu conheço fulano, conheço Beltrano. Não conhece não, você nunca saiu, nunca conversou. Da mesma forma o Senhor Deus. Quando conhecemos Deus verdadeiramente, não tem como, eu te garanto isso com unhas e dentes. Não tem como, se você conhece a Deus verdadeiramente, você não consegue compactuar, coadunar com as coisas desse mundo. Porque Deus supre toda a ausência que o pecado abriu na sua vida. É preenchido pela presença de Deus. Porque Deus é a pessoa, talvez eu use essa palavra, mas entendam-me bem, é a peça que falta na nossa vida, que completa o nosso ser, que preenche a nossa alma. Sem essa pessoa bendita, buscaremos desenfreadamente por prazeres neste mundo que venha compensar esta ausência que temos em nossa alma. A festa da carne, o carnaval, ou todas as práticas mundanas, pecaminosas que o mundo oferece, são propostas para preencher este vazio que existe na alma do ser humano. E ela preenche de forma temporária. Ela não preenche de forma duradoura. Porque quando termina o seu efeito, quando termina a festa, no outro dia você quer mais. Você não se satisfaz. E aquilo te leva mais profundo do poço, para o buraco, para a morte espiritual. Porque o homem e a mulher só têm paz e felicidade em Deus, no Senhor Jesus, em mais ninguém. Enquanto não conhecer o Filho de Deus, você vai buscar, você vai curtir, vai tomar uma, vai tomar duas, vai tomar três, ainda vai dizer que beber não é pecado, que tem que tomar mais uma. Você vai fumar, vai para o mundo, vai para o carnaval e acha até normal. Deus não divide o que é dele com ninguém. Se você pertence a Deus, viva como propriedade exclusiva de Deus. Não deixe que o mundo toque você. Não deixe que o mundo venha defraudar você. Você tem um dono. Eu tenho um dono. Nós temos um dono. É o Senhor Deus. Não servimos, irmãos, ao mamão, às riquezas, aos prazeres desse mundo. Servimos verdadeiramente a Deus. Então, o que nós precisamos é essa entrega, irmão, radical. Essa proposta contracultural, onde nós iremos viver de forma clara, de forma patente, latente, o cristianismo verdadeiro. Ser luz onde tem luz é fácil. Ser crente no meio de crente é fácil. Pagar de crente no meio de crente é fácil. Difícil é lá no teu trabalho, tu ser crente de verdade, e o povo te zoar e tu continuar firme e forte. Ser crente de verdade é vencer o que o Everson falou sobre a pornografia que invade
Fiquei macho agora, viu? Eu já sou, né, minha filha? Mas é porque tem hora que ele fica valente. É fato, irmãos. É fato. Cristo Jesus providenciou algo extraordinário para as nossas vidas, irmãos. E não é para nós tratarmos isso com leviandade. Devemos viver o cristianismo, primeiramente, as suas bases, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é vencer o mundo. Isso é dizer, eu não sou do mundo. É você não pagar na mesma moeda. O mundo lá mete a mão na cara. Você não bater não. Ele precisa ser amado. Precisa ser evangelizado. Se nós queremos de fato, irmãos, viver o cristianismo verdadeiro, tem que haver uma decisão radical. Tem que haver uma rendição total. Você pode continuar a sua vida. Tem gente que pensa que quando a gente fala isso, é para tipo assim, sei lá, abandonar tudo, sair de casa, sair com a roupa e ser franciscano. Eu não estou falando isso não. O que eu estou falando é você ser crente de verdade onde Deus te colocou. E onde foi que Deus te colocou? Qual a empresa que Deus te colocou? Deus não me colocou lá. Deus colocou você. Qual foi a família que Deus te colocou? Não foi na minha, foi na sua. Então seja sal e luz lá. Seja bênção lá. Qual foi a igreja que Deus te colocou? Então seja filho de Deus lá. E na rua onde você mora, no bairro onde você reside, na faculdade, no colégio, seja de fato um filho do Deus Todo-Poderoso e faça a diferença. Você pertence a quem? Seu coração está em quem? Com esse texto, irmãos, eu queria ressaltar apenas 3 coisas que nós aprendemos com esse texto. O primeiro é que o que tem valor para nós, irmãos, o que apresenta-se como tendo valor para as nossas vidas, direcionará todo o nosso proceder. O que é valioso para você determinará o seu procedimento. Quem se lembra da febre do ouro, né, em Minas Gerais, Norte, o povo tudo desesperado atrás de ouro. Abandonava tudo para perseguir o ouro. Eu, quando comecei a praticar capoeira, eu tinha 13 anos de idade. Fiquei fascinado pela capoeira. Eu vivia capoeira, eu não jogava capoeira, eu vivia capoeira. Ao ponto de chegar para minha mãe, na época, pois eu trabalhava em um determinado local e ela queria arranjar um emprego para mim em outro local. Procurar um emprego em outro local. Eu falava, mãe, é o seguinte, a senhora pode arranjar um emprego, eu vou trabalhar de boa, mas se atrapalhar o horário da capoeira, eu não saio não. Porque não tem nada nesse mundo que me faça sair da capoeira e falar desse jeito. Ainda bem que ele não é desse mundo mesmo não. E foi ele que me tirou. Não que o esporte seja mal em si mesmo, mas era tudo para mim. Eu me lembro que a mãe dizia que eu de madrugada ficava cantando. Por quê? Porque aquilo era vivo dentro de mim. Alguma vez sua mãe disse, tu falou o filme e tal, ficou falando alguma coisa, quando dormia. Porque quando algo é vivo dentro de você, você transpira aquilo. Você pensa, fala, age. Tudo gira em torno daquilo. Então, o que é tesouro, o que tem valor para a sua vida, vai determinar o seu procedimento, crente. Da mesma forma, se for os prazeres mudando, o camarada não vai suportar se não tiver prazer na vida. Que o que determine a sua vida, crente, seja de fato a pessoa de Cristo, que faz você renunciar tudo para a glória dele e viver para ele, e aplicar os seus princípios, os seus valores à sua vida. Segundo, a forma que você vê o mundo
forma que você vê o mundo determinará o que é valioso. O primeiro é, o que é valioso para você vai determinar o seu procedimento. Mas a forma que você vê o mundo vai determinar se as coisas são valiosas ou não para você. É a forma que você vê, interpreta, perscruta, analisa. João Calvino dizia que tudo que você vê, analisa, tem que ser sob a ótica das Escrituras. É como se você pegasse a Bíblia e disse, peraí, eu vou olhar para um lado, deixa eu ver o que a Bíblia diz. Fazer uma análise pela Escritura. Não é o que você pensa, o que você acha, mas é o que a Escritura diz. Se a lâmpada, que aos seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então tenha cuidado como você interpreta, como você vê as coisas, como você olha para o seu irmão, como você trata a Sagrada Escritura no sentido devocional, como você trata a liderança da igreja, como você trata os seus pais, como você vive. Tenha cuidado, que Deus seja a força interpretativa para tudo que você faz na vida. Ele seja o norte, ele seja o farol que ilumina a tua vida. E por fim, o que nós aprendemos nesse pequeno trecho da Sagrada Escritura, é que nós serviremos aquele ou aquela ou a quem de fato amamos. Quando eu saí, ninguém entende vida de missionário, né, Paulo Henrique? Ninguém entende. Ninguém entende. Ninguém entende vida de missionário, vida de pastor. Ninguém entende quando o cara deixa tudo para fazer a obra de Deus. Aí toma crítica, toma tanta coisa, mas, como diz o hino, as pedras que atiraram contra mim, todas eu recolhi e fiz com que minha estrada ficasse mais firme e constante. Então, quando alguém jogar pedra, viu, coloca no chão e faz teu caminho e vai na paz. Porque todas essas pedras contribuem para o nosso crescimento. E servir ao Senhor, muitas vezes, nós somos tratados como pessoas que são loucas, ou pessoas que não têm noção não, velho. Tu vai passar 4 dias de carnaval num canto, fim do mundo, lá no Gano, tu é doido. E tu vai pagar 150 pontos, velho. Se preocupe não, no carnaval 150 pontos é de 9 à meia-noite, viu? O resto você paga mais. As pessoas não entendem, não compreendem. Então, ser crente, ser missionário, pastor, ser filho de Deus neste mundo é extremamente desafiador. Mas aquele que ama o seu Senhor, não existe sacrifício que venha impossibilitar que o crente fiel apresente-se diante do mundo e diga: eu pertenço a Jeová. Você sempre servirá aquele ou aquela ou quem você ama de verdade. Se você amar os prazeres, se você devotar a sua vida aos prazeres, aos valores do mundo, com certeza você ama o mundo. Mas se você dedicar a sua vida a Deus, o seu procedimento demonstrará que você de fato ama o Senhor. Disse o Senhor Jesus: a árvore é conhecida quando ela fala o seu fruto, não é verdade? Não, a gente pode falar. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Jamais uma árvore boa pode produzir maus frutos, e vice-versa. Guarde isso no seu coração. Tenha esses ensinamentos provenientes da palavra de Deus na sua vida, e você vai ser extremamente abençoado. Nunca esqueça, meu querido irmão, que aquilo que tem valor para a sua vida vai direcionar toda a sua vida.
A forma que você vê o mundo determinará o seu viver e aquilo que é valioso para você. E aquele ou aquela, ou quem você ama, apresentará que ele ou ela é seu Senhor ou sua Senhora. Você deve servir a quem você ama. Se você ama a Deus, sirva ao Senhor. Mas se você ama o mundo, se arrependa hoje, pelo amor de Deus. Não vou nem dizer, seguir o mundo, não. Jamais. Quero que Cristo salve a sua vida, como Ele salvou a minha. E que você siga o Senhor Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Baixei os nossos.